Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, que é segunda-feira, 26 de janeiro. Vamos começar com uma prece, fechando os olhos, se assim desejarmos, para elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus, esse Pai de amor, de justiça e misericórdia. Elevar também o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo. E agradecer a vida imortal, a esta existência, esta reencarnação, esta oportunidade que estamos tendo neste momento de experimentar novas vivências, novos aprendizados. Nesta vida terrena, nesta reencarnação, onde recebemos nossas famílias, este corpo físico, nossas tarefas, nosso trabalho, nosso lar, tantas oportunidades e por elas gratidão. E se por algum motivo, Pai, estamos neste momento, neste dia que se inicia, enfraquecidos, seja pela falta da saúde física, seja pela falta de recursos, seja pela falta de algum ente querido, que nós possamos ter a nossa fé fortalecida, amparada, que a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores possam nos acessar, que nós possamos querer escutá-los, escutar todo o carinho, toda a inspiração dos bons pensamentos, das boas ideias, das respostas amigas e sinceras. Pedimos pela nossa semana que se inicia, para nós, para todos os nossos familiares, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, que nós possamos ter uma meta clara de conhecimento, autoconhecimento e automelhoria nesta semana que se inicia. Que possamos sentir a nossa alma amadurecendo na boa vontade de nos tornarmos melhores a cada dia. E para isso pedimos o amparo da espiritualidade, e que o nosso mestre amigo esteja conosco, e que possamos sentir o teu amor, Pai, esse amor imenso que não sabemos, não conseguimos imaginar, mas que nós possamos e queiramos senti-lo hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos baixar um pouquinho a nossa prece, retornarmos aqui e vamos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar um lápis. Vamos ver o que nos vem hoje para a nossa reflexão dessa semana que se inicia. Vamos lá. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Então, nos veio o capítulo 12, Amem os seus inimigos, e está dentro do tema o duelo. Vamos ler um trechinho que nós ainda não lemos, que é de Santo Agostinho, em Paris, 1862. É o item 12, mas é o terceiro parágrafo, portanto, o último parágrafo do item 12,
do capítulo 12, 12 e 12. Vamos lá, então. O que Santo Agostinho vai nos dizer? Amigos, lembrem-se desse princípio. Amem-se uns aos outros. E ao golpe desferido pelo ódio, respondam com um sorriso à ofensa. Respondam com um sorriso e a ofensa com o perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vocês, pois serão chamados de covardes. Elevem a cabeça bem alto e mostrem que sua fronte também não tem medo de ser coroada com espinhos, a exemplo do Cristo. Que a mão de vocês nunca sirva para ser cúmplice de um homicídio, que tenha falsa aparência de honra e que na verdade não passa de uma manifestação de orgulho e amor próprio. Ao criar o homem, Deus não deu a ele o direito de decidir sobre a vida ou a morte de um semelhante. Ele só deu esse direito à natureza, para que ela possa se reformar e se reconstruir. Quanto a vocês, nem sobre o próprio corpo possuem tal domínio. Assim como o suicida, o duelista também estará manchado de sangue quando comparecer perante Deus. E tanto para um quanto para o outro, a justiça divina reserva longos e dolorosos anos de sofrimento. Se Deus, através de Jesus, ameaçou com a sua justiça aquele que dissesse raca a seu irmão, que pena severa não estará reservada para aquele que apresentar diante dele, Deus, com as suas mãos sujas de sangue do seu irmão. E raca está em negrito, e fala que raca entre os hebreus, a palavra raca significa homem de má conduta e se pronunciava cuspindo no chão, né? E virando o rosto para o lado. Então, raca, quando eu queria falar que o meu irmão não estava digno de conviver ali naquele meio social, que era um homem de má conduta. Então, aqui Santo Agostinho vem nos falando ainda sobre o duelo, que nós sabemos não é mais uma prática na sociedade, não pelo menos da forma como era, né? Para se manter a honra. Porque o que se acreditava? Que Deus iria intervir por quem tivesse correto. Por isso se praticava o duelo numa época em que as leis civis, né, ali não tinham condições de fazer esses julgamentos, fosse por N questões, né, das configurações sociais, enfim. Então, para se ter justiça, era aceito, né, culturalmente, de comum acordo na sociedade, que se fizesse um duelo, onde existia até um juiz, né, regras, e que se Deus iria intervir, mantendo vivo o justo e morrendo, permitindo a morte do injusto. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer que isso não ocorria, que Deus não fazia essa justiça, e o Evangelho explica por quê e condena o duelo. Portanto, para nós, essa parte, muitos, quando chegamos ao Espiritismo, olhamos, nossa, mas está desatualizado, né, o Evangelho. Se nós quisermos analisar por esse ponto de vista, sim, vai parecer desatualizado. Mas se nós quisermos extrair o espírito da letra, que é a moral da história, como aprendemos lá quando somos crianças e lemos os livrinhos, a gente vai ver que tem muito ensinamento aqui de Santo Agostinho, que começa falando amem-se uns aos outros, né? E diz e nos ensina, já começa nos ensinando. Se ao ódio, responda com um sorriso. E a ofensa com o perdão.
E aí ele já alerta: se vocês fizerem isso, vocês vão ser odiados. E isso é uma verdade absoluta até hoje. Se o duelo não é mais, isso é uma verdade absoluta. Porque realmente quando tentamos agir no bem, especialmente quando estamos em meios sociais já envenenados, adoecidos, onde se tem um costume de agir e reagir, né? Quando tentamos agir no bem, realmente somos atacados, chamados de covardes, porque alguém que tente fazer a justiça, fazer o correto num meio adoecido não é bem visto, não é aceito. Tal como aconteceu com Jesus, né? Nos questionamos muitas vezes: se Jesus voltasse hoje, o que faríamos? Muito provavelmente nós iríamos ridicularizá-lo, talvez não matá-lo como foi na época, mas não sabemos se iríamos escutá-lo, não é? Porque isso é uma verdade. Então o Evangelho continua atualizado. E aí Santo Agostinho segue dizendo que a sua mão nunca sirva, nem que de forma coadjuvante, para tirar a vida de uma pessoa. E se nós não estamos falando da vida física mais, que graças a Deus evoluímos, né? Além do progresso, evoluímos, não saímos mais, pelo menos não com esse viés assim aceito, não saímos tirando as vidas uns dos outros, não tiramos as vidas diretamente, mas nós já comentamos aqui quantas vezes não atacamos as pessoas ou não as queremos mal, né? Fazendo uma comparação do suicida que tira a sua vida diretamente com o suicida indireto, como André Luiz nos conta no livro Nosso Lar, daqueles que vão tirando a sua vida aos poucos, né, com vícios. E não são só vícios físicos, tá? Como drogas, alcoolismo, os vícios morais que adoecem o corpo tanto quanto a gente não enxerga, mas adoece: a fofoca, a maledicência, a comida, não é mesmo? Que nós vamos tirando a nossa vida aos poucos. Assim também podemos fazer com os irmãos quando somos pessoas, às vezes na família, aquele que está sempre pronto para atacar, e talvez o pior tipo, aquele que todo dia ataca um pouquinho, aquele que todo dia machuca um pouquinho, aquele que todo dia desfere para nós aquele olhar de maldade e de desprezo. Esse é o responsável por nos matar um pouquinho todos os dias. E teremos que prestar contas quando chegarmos diante de Deus. E só para fazer uma retificação, nós espíritas sabemos que céu e inferno não existem no sentido de uma localização geográfica, mas nós temos esse hábito de falar: eu falei Deus, né, e olhe para cima. É um hábito, né, mas que temos que cada vez mais trazer a nossa consciência de que Deus não está em cima ou embaixo, Deus está em todo lugar. Haroldo fala, né, sobre muito sabiamente, que falamos nos lugares abençoados. Se Deus está em todo lugar, portanto, todos os lugares são abençoados, sendo criação de Deus. Muito bem, muito lindo. Ótimo para começarmos a nossa semana. Para entendermos que queremos tantas vezes mudar o mundo e não conseguimos mudar o nosso entorno, não conseguimos mudar o nosso mundo mental. Que nós possamos começar por aí, queiramos começar por aí. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos, vamos ver o que nos vem hoje, para o nosso esclarecimento. Transmigração progressiva. Vamos lá. Observação de Kardec, começamos assim: transmigração, passagem da alma de um corpo para o outro. Pergunta 189. O espírito desfruta da plenitude das suas faculdades desde o princípio da sua formação? Então, vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Não, porque o espírito, assim como o homem,
também tem a sua infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva e ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Somente aos poucos sua inteligência se desenvolve. Então, Kardec perguntou se desde o início Deus cria o espírito e ele já tem total consciência das suas faculdades, de quem é. E os espíritos vão responder que não, nós somos criados simples e ignorantes. E no início, não vamos nos estender muito, mas no início nós vamos passar por muitos estágios, onde vamos desenvolver N. Para que passar por esses estágios? Para que possamos desenvolver todas as habilidades que precisamos ter para chegar ao estágio hominal. Então, por muitos desses estágios, que nós não vamos entrar hoje aqui, nós vamos desenvolvendo os nossos instintos de sobrevivência, vamos aprendendo. Então, nós vamos aprendendo, e nesses estágios nem temos consciência exatamente do que somos, tal como os animais, por exemplo. Até que vamos, com o decorrer do tempo, das reencarnações, dos aprendizados, adquirindo essa inteligência até que possamos estar prontos para a capacidade de respondermos por nós, pelo nosso livre arbítrio. Então, não começamos prontos, estamos sempre numa caminhada. Então vamos encerrar, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita que temos, que tivemos de abrir os olhos hoje, mais uma vez, os olhos da carne, desta oportunidade de estarmos juntos, estudando e refletindo, e que nós possamos, sobretudo, levar para o nosso dia, para a nossa semana, alguma lição e pôr em prática e nos tornarmos assim um pouquinho melhores que ontem. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.